A paz do Senhor Jesus a todos, muito bom dia. Aprove a Deus nós estarmos aqui para mais uma transmissão da Escola Bíblica Dominical. Aprove a Deus nos dias de hoje, nós estamos com uma lição muito pertinente nesta manhã, uma lição muito produtiva. Nós já estamos no nosso terceiro trimestre e hoje nós vamos estudar a quinta aula do nosso terceiro trimestre. É uma benção a aula. E para o tema de hoje, meus irmãos, nós temos como tema de hoje, diz assim, estudaremos a lição: Zorobabel recomeça a construção do templo. Será uma aula, eu creio que muito produtiva, uma aula atual para os dias de hoje, para a nossa vida. E nos dias de hoje também, para ministrar essa aula, nós temos a irmã Maria de Fátima, esposa do nosso irmão Edmar, presbítero Edmar, ambos dirigentes de uma de nossas congregações na Vila da Conquista. Eu quero louvar a Deus nesse momento, com você, com uma oração, pedindo que o Senhor nos abençoe nesta manhã, nos dê graça, para que tudo corra conforme a determinação de Deus nesta manhã. Peço que você curve a sua cabeça na sua casa. Eu creio que nesta manhã nossa transmissão chegará no seu lar e abençoará fortemente a sua vida e a vida de sua família. Convide as pessoas para que tenha uma aula com você em sua casa, que será muito produtivo nesta manhã, com certeza. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome, pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, para aprender, Senhor, mais uma porção da Sua maravilhosa palavra, aonde neste dia, Pai, nós sabemos que carecemos, Senhor, dos Seus livramentos, Senhor Jesus, para toda a nossa família, para todos os nossos irmãos, e que essa transmissão, Senhor, possa ser um canal de bênção em cada lar, que esteja ligadinho, Senhor, nesta manhã, que o Senhor venha abençoar, Senhor, nossa irmã Maria de Fátima com essa aula, que essa aula, Senhor, em nome de Jesus, possa ser transformadora, Senhor, de vidas, para todos aqueles que crê que o Senhor, nosso Deus, pode mudar e fazer a diferença nos lares, em nome de Jesus. Que Deus também possa abençoar os outros professores. Também nesta manhã nós teremos os nossos professores de adolescentes, jovens, e estarão também ministrando a sua aula. Que Deus possa abençoar cada um e encher-vos da graça de Deus, que cada um possa ter uma aula abençoada. Quero convidar nesse momento, eu quero fazer agora a leitura do nosso texto áureo. Texto áureo, logo após eu faço a leitura da verdade prática também. Então, meus irmãos, o nosso texto áureo de hoje está no livro de Ageu, no capítulo 2 e no versículo 10 e 18. Pegue a sua Bíblia e vamos todos juntos fazer essa leitura. A Bíblia diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Meus irmãos, essa carreira que nos é proposta, eu creio que se nós colocarmos o nosso coração
naquilo que o Senhor nos determinou a fazer, com certeza receberemos mais graça do Senhor, receberemos mais bênção, o Senhor abençoará mais nossa família, mas nós precisamos, neste dia, nesta escola dominical, dar ouvido no que Deus falará com o seu povo e com a sua igreja, e eu tenho certeza que todos serão abençoados em nome de Jesus. Quero convidar nesta manhã, então, a nossa irmã Tica, a irmã Maria de Fátima, para a sua aula. Quero cumprimentar a amada igreja, com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Mais uma aula, hoje a 5ª aula, estaremos aqui ministrando. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor me concede de estar nessa manhã. E eu costumo sempre dizer, nós professores, nós ajudamos uns aos outros a meditar na palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia. Quem não tem a lição, né? A lição, abra sua Bíblia. Estaremos fazendo a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Esdras, capítulo 5, verso 1 e 2. Ageu, capítulo 1, 1 e 12. Zacarias, capítulo 4, verso do 6 ao 10. Esdras, capítulo 5, verso 1. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, eles profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu, capítulo 1, verso 1. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias, capítulo 4, verso 6. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Amém, meus irmãos? Não foi lida a verdade prática, e eu gostaria de ler aqui, verdade prática dessa lição, dessa 5ª aula. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou.
Sob o poder de Deus, a igreja se torna imbatível na tarefa que Deus entregou para a igreja. Meditando nessa aula, e esse texto, né, a verdade prática para nós, que vai dar o ensino, né, que fecha a aula para nós, nós vemos que a igreja, apesar dos pesares, com muita luta, com muito levante do inimigo, ela avança. Ela não para, ela avança. E ela avança porque o poder de Deus está sobre a igreja. E mesmo nos momentos de desânimo, mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos que parece que o inimigo está prevalecendo, Deus se levanta e entrega esse poder para a igreja. E a igreja toma posse, e a igreja avança. E é isso que Deus tem para falar conosco nesta manhã, através dessa passagem que eu li, através do que nós vamos meditar nesta manhã. Para entrar aqui nessa lição 5, nesse texto que eu li, e para a gente ficar assim dentro do contexto, né, da história que se passa aqui no capítulo 5 de Esdras, nós temos que voltar um pouquinho para o capítulo 4, que foi a aula passada, a aula 4. Ali Zorobabel e Josué. Né? Quando lê aqui se Josué ou Josua, é a mesma pessoa. O sumo sacerdote Josué. Quando eles chegam até Jerusalém, voltando cativos da Babilônia, sobre a ordem do rei Ciro, para reedificar o templo. Eles chegam, e nós aprendemos isso na lição passada. Eles chegam cheios de força, cheios de coragem, cheios de ânimo. 50.000 pessoas escolhidas por Deus. Nós vimos na lição passada que ali vieram Zorobabel, o governador, no papel ali de rei, né, governando, o chefe político daquele povo. Veio o sumo sacerdote, vieram os levitas, vieram os cantores, vieram as cantoras, vieram os sacerdotes. 50.000 pessoas escolhidas por Deus. E nós vimos também, ali no capítulo 3, no capítulo 4, que eram pessoas que foi feita uma escolha levantados aqueles que Deus realmente chamou. Porque nós vemos ali, irmãos, que foi procurado no livro a genealogia deles. E quem não estivesse na genealogia, como sacerdote, como judeu, não viria. Então foi um povo escolhido por Deus. Foi um governador escolhido por Deus. Foi um sumo sacerdote escolhido por Deus. Foram sacerdotes escolhidos por Deus. Alguns quiseram vir. E quando foi visto lá, no livro, o nome deles não estava. Não tinha nada na genealogia. Foram impedidos de vir. Então nós vimos que era um povo levantado por Zorobabel, que Deus escolheu. Deus escolheu. E tinha um propósito. O propósito maior era a reconstrução do templo. Eles teriam que vir para reconstruir o templo, sob a ordem do rei Ciro. E nós sabemos que o rei Ciro foi usado por Deus. E ele fez questão de dizer: voltem para a terra de vocês e reconstruam o templo do Deus Todo-Poderoso. Então esse era o propósito maior daquele povo que chegou até ali. E nós vimos na lição passada que se levantou um povo usado pelo inimigo, um povo inimigo. Levantou-se os samaritanos e atrapalharam toda aquela construção. Impediram daquela construção seguir avante. Alugaram ali uns conselheiros, fizeram carta para o rei. E aí o rei Ciro já não existia mais. O rei já era Artaxerxes.
E pela história, estudando, a gente vê que Assuero, Xerxes, Artaxerxes são títulos, não são nomes de reis, assim como é Faraó. Então, por isso que, às vezes, quando a gente vai ler o livro de Esdras, a gente se confunde um pouquinho com esses nomes. E a gente se perde um pouco, assim, rei Dario, rei Assuero, Xerxes, ou é rei o Ciro. Então, a gente se perde um pouquinho. Mas, nesse tempo, quando essa carta chega até o rei Xerxes, o rei Ciro já tinha morrido. E ali, quem estava no seu lugar era seu filho, Cambises. E ele não sabia de nada do que o seu pai tinha falado, decretado. E ele impede, ele manda aquela carta de volta, e ele impede a construção daquele templo. E é muito interessante, porque Zorobabel, sendo um líder político, ele se aquietou. Ele poderia ter ido lá na Babilônia e falado assim: olha aí nos livros do rei, que está lá, escrito, o decreto que Ciro deu a ordem para a reconstrução. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. E eu fiquei assim pensando e meditando, estudando essa lição, o porquê que ele não tomou essa posição. E aí, lendo o capítulo 4, a gente começa a ler mais, a meditar mais, a buscar mais. A obra ficou parada por 15 anos. Desde o dia que o rei mandou parar a obra, ela ficou parada por 15 anos. E o povo entrou num declínio espiritual, num desânimo espiritual, num sono espiritual. Mas como é que pode? O povo saiu tão feliz. 50 mil pessoas. Chegaram tão bem. Na lição 3, nós aprendemos lá que eles tiveram um avivamento, que Deus os visitou, que eles choraram, se alegraram. E agora esse povo está desanimado. Mas aqui no capítulo 4, vai falar assim, olha: o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e que inquietava-os ao edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrar o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, todos os dias, aqueles samaritanos, eles importunavam. E eles foram importunando e debilitando as mãos de Zorobabel, de Josué e do povo que estava ali construindo. Até o ponto deles desanimar. E foram desanimando, desanimando, desanimando. Até que veio o golpe certeiro. Quando eles mandam aquela carta. E o que era mais triste foi o que eles escreveram na carta. Aquela cidade de Jerusalém, rebelde, malvada, de moradores rebeldes. Se aquela cidade for edificada de novo, o rei vai sofrer na mão deles. Então, não deixa edificar aquela cidade. Eles levaram essa calúnia, essa difamação do povo. E eu creio que essa palavra foi dura. Essa palavra foi dura. Porque mexeu no passado do povo. Aquela cidade rebelde. Aquela cidade malvada. E o povo, eu penso que eles começaram a se lembrar do profeta Jeremias, que por mais de 20 anos falou, advertiu, profetizou. E o povo não ouviu. Olha, se vocês não se converterem, se vocês não saírem dessa idolatria, 70 anos de cativeiro. E o povo não acreditou.
e o cativeiro veio. A Babilônia veio e toma Jerusalém. Então eu penso que essa palavra, essa defamação, foi aquela flechada certeira em Zorobabel, em Josué e em todo o povo. E a Bíblia diz que eles ficaram 15 anos com a obra parada. 15 anos com a obra parada. E hoje nós entramos no capítulo 5 de Esdras. Quando a verdade prática ela nos diz que a igreja ela marcha. A igreja ela vai. Não tem barreira, não tem impedimento. Debaixo do poder de Deus. Quando as forças da igreja parece que está acabando. Quando o inimigo está tentando debilitar as nossas mãos, o Senhor entra com providência. E nesse caso de Zorobabel, esses 15 anos de sono espiritual, Deus levanta 2 profetas, 2 homens de Deus, Ageu e Zacarias. Tópico 1 da lição. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. É muito interessante que de Ageu não se sabe muito. De Zacarias, a leitura falou que ele era filho de um profeta também, filho de Ido. E eles aparecem no cenário agora. Esses 15 anos de sono espiritual, eles aparecem nesse cenário. Mandados por Deus. Chegaram de surpresa em Jerusalém. E ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Zorobabel. Zorobabel é o líder político, o governador. Então, Ageu vem falar com ele. Vamos ler aqui, livro de Ageu. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? É para vós tempos de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Então, olha como é que Ageu chega. Não é tempo de vocês se levantar desse sono, despertar e levantar e reconstruir o templo do Senhor? Vocês têm casa para morar? E o Senhor está lá, com a casa só nas bases, só nos fundamentos. Vocês deixaram a obra parada. Foi para isso que Deus tirou vocês lá do cativeiro e trouxe vocês de volta para a terra de Jerusalém? Qual que é o propósito maior? Não era para reconstruir o templo? Agora vocês estão todos aí, vivendo a vida de vocês. E é interessante que o sono era espiritual. O ataque foi certeiro. Mas a vidinha deles continuava. Plantavam, colhiam, construíam suas casas. Tanto é que Ageu chama a atenção do povo para isso. Eles não estavam de todo desanimados. É só a vida espiritual que estava parada. O propósito maior estava parado na vida deles. Mas eles retomavam a vida deles. Mas Ageu fala assim: vocês plantam muito e colhem pouco. O dinheiro de vocês está pondo num saco furado. Não está vindo chuva, não está vindo orvalho. Por quê?
Vocês saíram do propósito de Deus. O propósito maior é a reconstrução da casa do Senhor. E a palavra é dura. São só 2 capítulos de Ageu, mas a palavra foi dura. Ali Deus tratou com Zorobabel, Deus tratou com Josué, o sumo sacerdote, e Deus também tratou com o povo. Zorobabel, líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que esse não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sobre a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Então, Ageu vem e repreende o povo. 4 meses depois, vem Zacarias. Zacarias, ele teve 8 visões. Deus deu para ele 8 visões, estão aqui registradas no livro de Zacarias. Algumas para o povo naquele momento. Outras visões para as nações futuras. E outras visões falando do Messias também. Então, Deus usou o profeta Zacarias nesse contexto. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que edificava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muito interessante essa visão. Muito interessante essa visão. Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4. Um castiçal de ouro. Nos faz lembrar aquele castiçal lá do tabernáculo, né? Quando Deus dá para Moisés o desenho, como faria aquele castiçal. Ele teria que ser uma peça única, sem emenda, e dentro dele oco, 7 lâmpadas. E ali colocaria o azeite, e as lâmpadas ficariam acesas. E é esse mesmo castiçal que Zacarias tem essa visão. E é muito interessante que tem 2 raminhos de oliveira. E por cima deles 2 oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo: não sabe tu que é isso? Não, Senhor, não sei. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nem por força e nem por violência. No capítulo 4, nós vimos que quando aqueles samaritanos receberam a carta de volta do rei, dizendo que não era para reconstruir ali o templo, eles vieram felizes da vida, com aquela carta dizendo que não tinha ordem para reconstruir nada, e eles vieram com muita força e com violência. E aqui Deus fala para Zorobabel: nem por força e nem por violência, e sim pelo meu espírito. Se você está fraco, se você está desanimado, Deus está me mostrando aqui, que o óleo vai jorrar. O Espírito Santo vai tomar a sua vida. E aquela força, aquela coragem, aquele ânimo que você teve quando você saiu da Babilônia para reconstruir, você vai ter de novo. Levanta, anima, se esforça. Eu sou contigo. Levanta. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina. Porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela.
Zorobabel, tudo que parece difícil, tudo que está muito difícil, não vai ser nada. Olha que comparação. O monte será uma campina. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Olha o que o profeta diz. A tua mão começou essa obra, Zorobabel. E é pelas suas mãos que ela vai terminar. Assim diz o Senhor. Porque quem despreza os dias das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. E aqui, olha, Zacarias, ele revela o que estava no coração do povo. A gente viu lá na lição 3, eu acho que foi a 3ª lição, que quando fundou as bases, os fundamentos do templo, o povo chorou, o povo se alegrou. Os mais novos ficaram felizes, mas os mais velhos, que conheceram o templo de Salomão, toda aquela grandeza, houve ali no seu íntimo uma comparação. A glória do Senhor naquele templo tão grande, maravilhoso. E agora aqui, só as bases, só o fundamento. Então Zorobabel recebe essa mensagem de Zacarias. Porque despreza o dia das coisas pequenas? Não importa. A presença de Deus é com você. A força do Senhor é com você. O Espírito Santo está em você. Falei mais e disse-lhe: que são essas 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez disse: o que são aqueles 2 raminhos de oliveira? Raminhos que estão junto aos 2 tubos de ouro e que verte de si ouro. E ele me respondeu dizendo: não sabe o que é isto? E eu disse: não, Senhor, não sei. Então ele disse: esses são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Na Bíblia Almeida, atualizada, ela fala assim: esses são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Na Bíblia, a linguagem de hoje, ela fala assim: esses são os 2 homens que foram escolhidos e ungidos a serviço do Deus de toda a terra. Então, uma visão que Deus dá para Zacarias, e ela vem diretamente para o coração de Zorobabel, animando, restaurando as forças espirituais para aquela obra. E eu fico pensando e meditando, eu meditei todos esses dias, que aquela palavra dura, que aqueles samaritanos mandaram para o rei, cidade rebelde, cidade malvada, desobediente aos seus reis. Só faltou escrever assim, ó: se não obedece os reis, não obedece nem o Deus deles, porque foi o próprio Deus que mandou eles para o cativeiro. Eu penso que essa palavra foi muito dura. Aquela acusação do nosso passado na nossa mente, no nosso coração. E foi isso que causou um grande desânimo em Zorobabel como líder político e em Josué como líder espiritual. Porque mais na frente, nós vamos ver depois a posição que os anciãos tomam diante do outro povo inimigo que se levanta para copiar a mesma carta e mandar para o rei Dario. E eu fico pensando, irmãos, que esse momento, eles estavam meio perdidos. 15 anos. 15 anos com sono espiritual. 15 anos parado no tempo. 15 anos enfraquecido.
E eles estavam com uma crise de identidade. Eles estavam com uma crise de identidade. E nós sabemos que todos nós passamos por isso. Uma decepção, a perda de um ente querido, uma depressão, uma frustração. A gente fica meio perdido. E a gente perde um pouco o foco, o propósito das nossas vidas. E perdemos a nossa identidade. E ficamos sem saber quem somos nós. E o profeta Ageu e o profeta Zacarias, eles vêm nesse momento oportuno, mandados por Deus, para dizer para eles quem eram eles. Quem eram eles diante de Deus? Nessa visão do castiçal aqui de ouro, fica bem claro. São os meus 2 ungidos, meus 2 escolhidos. Quando Ciro levanta Zorobabel e o sacerdote, não foi aleatório. Foi tudo dentro do plano, do propósito de Deus. E isso nos dá uma lição para a nossa vida no dia de hoje. Quando nós nos sentimos desanimados, sem foco, meio perdido. E esse é um tempo que a gente está assim, né, irmãos? A situação que nós estamos vivendo, nós estamos meio assim. Nós não sabemos nada do que vai acontecer amanhã. Não tem nada certo. Mas nos coloquemos de pé. Busquemos em Deus quem somos nós. Quem somos nós? Qual o propósito que Deus tem para as nossas vidas? Qual o propósito que Deus tem para as nossas vidas? Qual que é o nosso chamado? Qual que é o nosso objetivo? Porque uma certeza nós temos. As pessoas não gostam de falar isso. E as pessoas não gostam de ouvir isso. Mas uma certeza nós temos. Essa vida vai passar. Essa vida está passando. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, também recebeu uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com os vestidos sujos. Ele estava com os vestidos sujos. O sumo sacerdote. Qual que era a função de um sumo sacerdote? Interceder pelo povo, confessar os pecados do povo, levar a Deus as petições do povo. 15 anos. 15 anos. Um líder político e um líder espiritual. Parado, desanimado, atrofiado. E Satanás vem acusar Josué que as suas vestes estão sujas. Zacarias capítulo 3. E me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Acabou de sair lá do cativeiro. Eu chamei, eu escolhi, e eu trouxe ele aqui. Um tição tirado do fogo. Ora, Josué, vestido de vestido sujo, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses vestidos sujos. E a ele lhe disse:
Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. Mitra, o sacerdote usava aquele turbante, com uma lâmina de ouro, e aqui escrito, santidade ao Senhor. Então colocou sobre a sua cabeça uma mitra limpa, santidade ao Senhor. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andarem nos meus caminhos, se observarem as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha causa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Então, Josué também tinha o seu compromisso. Ele também tinha que se pôr de pé. O desânimo também tinha assolado o líder espiritual. E Satanás aproveitou essa brecha para acusar. Mas o Senhor o repreendeu e deu-lhe vestes limpas. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então aqui Deus fala com Josué, o sumo sacerdote, e com os sacerdotes. E aqui já entra também uma profecia falando de Jesus, o renovo. Né? Como eu disse, que Zacarias profetizou para o povo naquela época, para as nações, para o futuro. Tem mensagens de Apocalipse aqui. Para o reinado do Messias. Tá? O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. O propósito era construir a casa do Senhor, mas eles foram construir as suas casas. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. O profeta botou o povo para trabalhar. Vai buscar madeira. Vai buscar madeira. Levanta. Desperta. Vai buscar madeira. O resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através das mensagens desses homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem. E o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Um líder político, um líder espiritual renovado, o povo também foi renovado. Aleluia. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Olha que coisa linda, os profetas ficaram ali junto, ajudando na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles, perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra, até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dario. Vamos ver lá? Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5, verso 3. Naquele tempo, veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e certa Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhe assim:
quem vos deu ordem para edificardes essa casa e restaurardes este muro? Então assim lhe dissemos: quais são os nomes dos homens que construíram esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a Dário. E então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do rio, com Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e esta obra apressuradamente se faz, e se adianta em suas mãos. Olha o detalhe agora. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais isso, lhe perguntamos também pelos seus nomes, para declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Então chegou diante do ancião, perguntou quem deu a ordem, perguntou o nome dos anciãos, quem era o líder político, quem era o líder religioso, colocou todos os nomes na carta para se levar até o rei Dario. E esta resposta nos deram dizendo, olha o que os anciãos responderam: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel se edificou e aperfeiçoou. Falando aqui de Salomão. Lá na primeira carta para os samaritanos defamaram Jerusalém, defamou o povo, e eles ficaram quietinhos. Quietinho. Agora, depois do renovo espiritual, os anciãos, eles declaram quem eles eram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e aperfeiçoou. Mas depois que os nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu templo para a Babilônia. Agora eles confessam quem eles eram. Por que houve o castigo? Não foram os inimigos que acusaram. Não, eles confessam. Agora eles já estavam recuperando a sua identidade. Quem eram eles? Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Então agora eles falam, olha, lá no tempo do Ciro, foi dada essa ordem. Ciro morreu, levantou-se o filho dele, Cambises, a obra foi parada, faz 15 anos que está parada, mas está lá escrito, no livro dos reis, que nós temos autorização. E disse, peraí, deixa eu pular essa parte, vai ficar muito comprido. Agora, verso 17. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Agora eles tomaram uma outra posição. Uma outra posição. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Acmeta, no palácio que está na província de Média, e se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro
ano do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem. Está tudo escrito lá. Aí no verso 8, também por mim se decreta que a vez de fazer como os anciãos dos judeus, para que edifique essa casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. Olha a resposta do rei Dario. Tatenai, uma província da além do rio, foi o que fez todo essa tramóia, né? Para atrapalhar de novo a construção do templo. Mas o que Dario fala? Olha, está escrito mesmo, está registrado. Então, vai continuar. E outra coisa, o tributo que vocês pagam para mim, vocês vão pagar lá. O tributo que vocês pagam para mim, vai pagar lá para eles. Para que não falte dinheiro. Para que eles construam realmente aquela obra. E digo mais, seguindo a leitura, e digo mais, forneçam também os animais, os bois, tudo que eles precisar, para o sacrifício. Para que haja paz no meu reinado, para que vá bem eu e a minha família. Dessa vez não foi como os samaritanos fizeram. A resposta do rei Dário foi favorável a Jerusalém. O que eles tramaram contra Zorobabel e todo o povo judeu se virou contra eles. Porque é da terra deles que ia sair o tributo para ajudar Zorobabel. Por isso que a nossa verdade prática dessa lição, ela diz, e eu repito, a igreja avança. A igreja não para. O povo marcha. Debaixo do poder, da graça de Deus, a igreja segue em frente. Tentaram parar. 15 anos passou. Mas Deus envia 2 profetas. No momento de decisão, no momento de precisão, Deus não desamparou. E o propósito foi retomado. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Deus não falou que Zorobabel colocou a mão, começou, e pelas suas mãos ia ser terminada? Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filhos de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dário de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se essa casa. Esdras 6:15. Que grande bênção. O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda a honra, toda a glória, somente ao Senhor. Tópico 2. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Manifestação sobrenatural. É só Deus que pode fazer. Uma manifestação sobrenatural. Pelos olhos naturais, aquele templo estava parado, estagnado, não tinha como. Mas Deus agiu de maneira maravilhosa, trazendo a mensagem através de 2 profetas. E o povo tomou posse da palavra profética.
se colocou novamente na posição de povo de Deus, de ungido de Deus, e retomou a construção. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar aqui somente 2. Aqui a lição vai falar de Moisés, um grande líder, um grande profeta de Deus também. A Bíblia diz que que Deus falava com ele face a face. Deus falava com ele face a face. Mas nós sabemos muito bem que Deus teve um tratado muito grande com Moisés. Muito grande. Que a vida de um profeta, o preparo de Deus com um homem, para que Deus possa usá-lo, requer um tratado muito especial. Muito especial. E Moisés passou por esse trato. Né? Nós todos sabemos a história de Moisés. Foi criado ali no Egito. Estevão vai dizer lá em Atos dos Apóstolos que ele era muito bem instruído no Egito. E ele tinha que se despir de todo aquele conhecimento que ele tinha, toda aquela ciência que ele tinha. E Deus o leva para o deserto, ali vivendo praticamente de favor com o seu sogro, cuidando das ovelhas do seu sogro. E ali ele tem um encontro com Deus. Deus aparece para ele de uma maneira sobrenatural. Um grande homem de Deus. Aqui a lição vai falar também de Elias. Quem foi Elias? Um profeta que desafiou os profetas de Baal, que invocou o nome do Senhor. O profeta que denunciou a imoralidade, a idolatria do rei Acabe. Deus usou Elias para grandes milagres. Ressuscitou o moço. Multiplicou o azeite, a farinha da viúva. E quando a gente fala de Elias, não tem como a gente não falar de Eliseu, discípulo de Elias. Quantos milagres que Eliseu fez? Quantos milagres? Grandes homens de Deus. E Deus manifestou na vida deles de uma forma maravilhosa. E tivemos outros profetas que não tiveram essas manifestações, mas grandes profetas que estão registrados na Bíblia. Os profetas maiores, os profetas menores, que falaram inspirado por Deus, profetizaram. E através das suas palavras, a Bíblia foi concluída. Né? Não tem mais nada que falar, a Bíblia está aqui prontinha, concluída. Através desses grandes homens de Deus. Manifestação sobrenatural no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Agora nós estamos no Novo Testamento. E a Bíblia fala que a partir do derramamento do Espírito Santo, o dia de Pentecoste, o Espírito Santo é derramado sobre todos. Todos aqueles que aceitam a Cristo. Todos aqueles que têm um encontro real com Cristo. O Espírito Santo vem morar em nós. E Ele nos dispensa dons espirituais. Podemos falar em línguas estranhas. Podemos profetizar. Interpretar as línguas. Dons de cura, dom de maravilhas. Os dons espirituais. Que estão lá registrados em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Os apóstolos foram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. Os dons, eles são presentes, são dádivas dados por Deus. São ferramentas
dadas por Deus para obras de Deus. Não é para o nosso proveito próprio. Não é para o nosso engrandecimento. É para trabalhar na obra de Deus. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação: não despreze o dom que há em ti. Paulo disse isso para Timóteo: não despreze o dom que há em ti. É porque nós podemos correr o risco de desprezar o dom que Deus nos deu. E Deus tem nos dado dons e talentos. E é preciso despertar. É preciso você se situar, entender o chamado de Deus para a sua vida, como Deus quer te usar, aonde Deus quer te usar. Não despreze o dom que há em ti. Já foi nos dado no momento da nossa conversão, no derramar do Espírito Santo sobre nossas vidas. Já foi nos dado. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: desperte o dom de Deus que existe em ti. Ele está em nós. Ele está em nós. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele fala para procurar o melhor dom. Então, existe o melhor e o menos melhor? Não. Aquele que vai ser útil. Aquele pelo qual Deus quer trabalhar, quer te usar. Mas, principalmente, o de profetizar. E profetizar no Novo Testamento, irmãos. É sair falando à torta e direito: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Não, é você pregar a palavra de Deus. É a Bíblia. Não tem mais nada para falar, para acrescentar a Bíblia. Não tem mais nada. Tudo que você falar tem que ser dentro da Bíblia. Hebreus lá, no capítulo 1, verso 1, fala assim, que antigamente Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Mas nos dias de hoje Ele fala através do Filho. Então, o nosso profetizar hoje é mediante a palavra de Deus. É ler a palavra de Deus. É pregar a palavra de Deus. É você explicar a palavra de Deus. Tem pessoas que têm uma dificuldade de interpretar o que lê. Senta com essas pessoas. Leia. Interprete para elas o que está querendo dizer aquele versículo, aquela passagem. Ah, mas eu tenho um pouco de timidez, eu também não consigo. Pega o livro de João, pega o primeiro capítulo de João, leia aquele capítulo. Aquele capítulo é tão claro. Quem é Deus, quem é Jesus, por que Jesus veio. Ensine esse primeiro capítulo de João e deixe o Espírito Santo trabalhar. Tópico 3, já caminhando para o encerramento. Ministério de profeta à luz da Bíblia. Hoje nós temos profeta como ministério. Ministério de profetas. Ministério é trabalho. Quem é ministro é serviço. Então, você ser um profeta hoje é trabalhar, é falar a palavra de Deus. E é aqueles dons que está registrado lá em Efésios, capítulo 4, verso 11. Efésios, capítulo 4. Verso 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, o ministério de profeta não é para todos, não. São para líderes.
são para líderes. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Eu costumo dizer, pensar e dizer, nos dias de hoje, quer falar com Deus? Ore. Quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Deus vai revelar o seu querer, a sua vontade para você. É através da sua palavra. Se precisar, Deus levantar um homem de Deus, uma mulher de Deus e falar de uma maneira mais específica, mais sobrenatural, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas hoje nós temos livre acesso ao Pai. Jesus é o nosso intercessor, nosso mediador. O ofício de rei, sacerdote, profeta, ficou lá, no Velho Testamento. Hoje nós temos Jesus. Nosso rei, nosso profeta, nosso sumo sacerdote. Amém, irmãos? Quero agradecer essa oportunidade, essa rica oportunidade. Tinha mais coisas para falar, mas o tempo vai, né? Em nome de Jesus, agradeço. Amém? Amém. Graças a Deus por esta aula. Que Deus possa abençoar grandemente a irmã Maria de Fátima por essa poderosa aula nesta manhã, onde eu creio que não só eu, mas muitas pessoas nessa manhã foram edificadas com a palavra do Senhor. Entenda, meus irmãos, que Deus animou a Zorobabel, e Deus pode nos animar também. Deus pode animar você também. A palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, nós que sejamos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Sabe o que quer dizer isso, meus queridos irmãos? Quando nós demos mais ouvido para a palavra do Senhor, e praticarmos esta maravilhosa palavra que aqui nesta manhã, hoje foi ensinado pela irmã Maria de Fátima. Quanto mais nós buscamos, mais o Senhor vai nos dando ânimo para prosseguir. Ficamos mais fortes, seremos imbatíveis. O Senhor nos dará ânimo. Talvez você esteja desanimado neste dia de hoje, nesta manhã, no dia de ontem. Mas eu quero dizer a você que se você buscar a palavra do Senhor dia a dia, como uma porção acostumada, creia que o Senhor lhe dará ânimo novamente. Creia que você começará, através do ânimo que Jesus vai lhe dar, a restaurar o seu altar. Há muitos altares neste dia. Há quanto tempo já está cansado, já está quebrado este altar e precisa de um renovo espiritual. Creia que o Senhor vai renovar essa sua vida. Não pare de buscar o Senhor. Siga em frente. Creia no Deus Todo-Poderoso, aquele mesmo que lhe chamou. Não pare de buscar, creia. E aí você começará a arrumar a sua casa, a sua vida espiritual, restaurar o altar diante de Deus, que não pode estar manchado, não pode estar com mácula. Não deixe que ninguém roube a sua coroa, em nome de Jesus. E você começará a construir novos projetos diante de Deus.
Porque a Bíblia diz: coloque os seus projetos diante de mim, e eu estabelecerei o que deseja o seu coração. Então, por que queres parar de seguir ao Senhor? Não pare de seguir ao Senhor. Creia que Ele é poderoso para livrar e fazer que nós sejamos participantes da árvore da vida. Não podemos parar de seguir esse Senhor. Hoje, nós temos a Bíblia como conduta e regra de fé. Você não precisa mais andar aqui para acolá, atrás de profetas, atrás de homens e mulheres, mas ande atrás de Jesus. Esse sim tem um lugar maravilhoso reservado para você e para mim, um lugar de glória. Creia em nome de Jesus nesta manhã. Quero lembrar você que hoje à noite nós teremos um grande culto aqui com a presença do Senhor Jesus. Essa noite será maravilhoso o nosso culto, que você convide a sua família. A partir das 18h30, você fica ligadinho nesta programação, irmãos, porque você será abençoado com uma poderosa palavra, louvores e grandes testemunhos aqui. Creia, irmãos, que através dessa transmissão, o Senhor tem nos abençoado. Que sejamos fortes, irmãos, e buscando a sua poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus. Quero orar com você, então, nesta manhã. Querido Deus e Pai, quero louvar, meu Deus, e agradecer, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã, de poder aprender mais uma porção, Senhor, da Tua maravilhosa palavra. Que possamos estar cheios, Senhor, com ânimo, Senhor, para ser novamente construidores, começar a arrumar aquilo que não está bom, Senhor, e fazer ficar bom, fazer forte, Senhor, diante da Tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar fortemente, Senhor, e abençoa também, papai querido, cada um, Senhor, que está no seu lar, que está lá, Senhor, diante desse televisor, do seu celular, Senhor, prestando, Senhor, atenção nessa poderosa palavra. Que o Senhor possa abençoar e entrar, Senhor, nesse lar e fazer grandes maravilhas para testemunho da sua maravilhosa palavra. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e um bom almoço a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.